Bem-vindo ao Mana Day. Em João 1, contemplamos o mistério supremo, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Abramos juntos a palavra. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 14, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos o Verbo que já estava lá antes de tudo. Agora, João nos conta o que aconteceu quando esse Verbo veio ao mundo que ele mesmo havia feito, a rejeição. Mas antes de nos contar a encarnação, João coloca algo doloroso sobre a mesa. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aquele que fez o mundo esteve no mundo, e o mundo não soube quem era, não o reconheceu. Não porque a luz não brilhasse, mas porque amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. E então vem algo pior. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, sua própria terra, seu próprio povo, os que tinham as promessas, os que esperavam o Messias. E quando chegou, fecharam-lhe a porta, nascidos de Deus. Mas no meio dessa rejeição, há uma porta que se abre. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E crer no seu nome não é simplesmente dizer sim, Jesus existe. É confiança plena, é entrega, é descansar nele, com todo o peso do que você é. E estes filhos não nasceram do sangue, não é herança nem linhagem, não da vontade da carne, não é impulso natural, não da vontade do homem, não é decisão humana, mas de Deus. A fé é o instrumento pelo qual recebemos, mas o novo nascimento que essa fé produz é inteiramente obra dele, o Verbo feito carne. E então João diz o impensável, e o Verbo se fez carne. Não diz que se fez homem, diz carne, a palavra mais vulnerável, mais frágil que tinha disponível. A carne é fraca, se cansa, sangra. E João diz, o Verbo eterno se fez assim, fez-se o que não era sem deixar de ser o que sempre foi. A eternidade entrou em um momento. Mas a encarnação não é apenas para cumprir a lei e nos justificar diante do Pai. O que ela é tem muitíssimas mais implicações. A encarnação é a razão pela qual podemos ser adotados pelo Pai. É a razão pela qual podemos adorar a Deus, em espírito e em verdade. E é a razão pela qual podemos ver a Deus, porque o homem foi criado para a comunhão com seu Criador, para ter o gosto de vê-lo. O pecado nos destruiu, e embora esse anseio continue intacto, a maneira de satisfazê-lo se corrompeu. Por isso, os ídolos são uma tentação tão real em cada uma de nossas vidas, são o substituto carnal e insuficiente deste desejo do homem de ver seu Criador. Mas Cristo veio para nos mostrar a verdadeira imagem do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Os ídolos são imagens que nós criamos, sejam físicas ou do coração, mas Cristo é a substância, a própria realidade. Por isso João diz, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, habitou entre nós. No original, essa frase significa, armou sua tenda. A glória de Deus, que habitou no tabernáculo do deserto, agora arma sua tenda, em carne humana. O lugar onde Deus e o homem se encontram já não é uma estrutura de madeira ou pedra, é uma pessoa. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e apenas viu as costas. Os discípulos a contemplaram de frente, no rosto de um homem, e da sua plenitude todos nós recebemos, graça sobre graça. Como diz o Salmo, capítulo 45, a graça se derramou em teus lábios. É da sua plenitude
que podemos nos aproximar do Pai e conhecê-lo de verdade. Refletindo sobre isso, unamo-nos em oração, pedindo que o Espírito grave isso no profundo do nosso coração. Senhor Jesus, obrigado porque não te afastaste da nossa fraqueza, mas entraste nela. Obrigado por vires revelar-nos o Pai. Obrigado porque habitaste entre nós, para que pudéssemos ver a tua glória. Que essa glória satisfaça o anseio mais profundo do meu coração, o de ver o meu Criador. Amém. Que o Senhor abençoe o que ouviste hoje e o traga à tua mente quando mais precisares. Encontrarás cada devocional Manna Day em texto e áudio na nossa aplicação gratuita. O link está na descrição. Se este canal te abençoa, considera subscrever para não perderes o de amanhã. Até lá!